É isso aí, galera. Firme no propósito, ser auditor fiscal, auditora fiscal da Cepaz Roraima. E aí, como é que você foi nessa prova? O que você achou da legislação tributária? As 30 questões na prova, das 30% já foi ajuste, né? O convênio sem número de 1970, 3 questões. Conhecimento de transporte eletrônico, 3 questões. Nota fiscal eletrônica, 3 questões. A banca gosta disso, ela gosta de tentar surpreender o aluno, não pegando firme na matéria principal. Lei Candir, 4 questões, 9 questões de ajustes. Então, é o jeitão que a banca tem feito, né? Quem tem visto aí as minhas aulas tem percebido isso. Aconteceu na Cepaz Ceará, caiu lá contribuinte arretado, 3 questões. Na Cepaz Ceará, na Cepaz Alagoas caiu também questões de minúcias, de detalhes, a mesma coisa. Então, isso faz com que a prova tenha um nível médio. Não é um nível avançado, tipo assim, com muita coisa interessante a respeito da matéria que poderia ser cobrado, nem é um nível básico, porque o básico seria cair só Lei Candir, né, as 30 questões, mas infelizmente, Tudão, não foi assim. Mas eu espero que você tenha ido bem. Vamos comentar a questão aqui com você? Vai na telinha então, vamos ver a questão aqui com você, cada uma das questões que caiu no teu certame. Vamos ver lá. Primeira questão, questão 71. De acordo com a Lei Candir, incide ICMS sobre... Questão mais básica impossível, né? Caíram 2 questões de incidência do imposto. Operações de circulação de produtos primários indo para o exterior. É claro que o produto, quando é primário, indo para o exterior, não há o que se falar de uma exportação. Então não há o que se falar de tributação. O produto primário tirado da natureza, mandando para o exterior, amparado por não incidência, não é a resposta da questão. Letra B. Prestação de serviço de comunicação, ainda que gratuitas. Prestação de comunicação gratuita, história de não tributação do nosso ICMS por expressa previsão na própria Lei Candir. A Lei Candir diz que só há prestação de serviços de comunicações tributadas pelo ICMS se forem onerosas, ou seja, cobradas. O que mais? Letra C. Operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas. Aqui é uma situação interessante. Operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas. Aqui a banca pode nos surpreender. Eu creio que essa seja a resposta à questão. Porque a operação gratuita ou onerosa, não importa. Se a operação de circulação de mercadorias, seja uma doação, seja uma situação de compra e venda, não importa. Para o ICMS é a tributação. Tá bom? Então, para mim, este é o gabarito da questão oficial. Mas vamos ver, porque tem uma outra ali mais adiante que tem poderia gerar alguma dúvida no aluno. A letra D, serviço de transporte internacional de pessoas. No serviço de transporte internacional de pessoas, na letra D ali citada, a gente pode dizer o seguinte, apesar de haver a previsão legal para a cobrança, então uma empresa aérea de Roraima que a princípio faz o transporte internacional Baltimore, nos Estados Unidos, até Frankfurt, na Alemanha, aonde que ele vai cobrar esse tributo, esse transporte internacional de pessoas? E outra, ainda tem a DIN 1600/8, que esse transporte internacional, se for via passageiro, nem se fala em tributação no Brasil. Então, a princípio eu não colocaria a letra D, colocaria ainda a letra C do imposto. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui para você? Vamos lá, vamos continuar aqui a situação, né? Para a gente poder levar para a prova. Ele fala o seguinte, letra E, serviços sujeitos ao ICMS por lei, fornecimento de mercadorias acumulado com a prestação de serviço, que são as operações mistas, sujeitos ao ISS por lei em qualquer hipótese. Lembra, a operação mista não tem nada de ISS o tempo todo, não. Em algumas ressalvas você vai ter ICMS. Fora das ressalvas é só ISS mesmo. Nas operações mistas, que é mercadoria mais serviços. Fechou? Então a primeira gabarito que a gente está colocando aqui como extra oficial, a alternativa letra C de casa. Questão seguinte. Conforme a Lei Candir, o ICMS na entrada de petróleo, né, incide ICMS sobre a entrada de petróleo quando? Quando o petróleo for enviado para quem é consumidor final, né, e a princípio esse consumidor final é o estado de consumo que vai ser, a princípio, aquele que vai receber todo o tributo. Então o gabarito da questão, alternativa à letra B. Quando não for destinado à comercialização ou industrialização, que é o consumo final, cabendo imposto ao estado do adquirente. Gabarito da 72, letra B. Tudão, eu queria que a prova fosse só assim, só cair Lei Candir, alegria total, mas não é assim que o pessoal da SESP está fazendo as provas, não. Já pegamos o jeitão de você, SESP. Nós vamos ficar cercando você. Até o momento que ele derem mole, você vai virar fiscal, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, a questão 73. De acordo com a Lei Candir,
Questão número 73, de acordo com a lei Candir, né? Ele fala assim: o sujeito passivo poderá se creditar, de ICMS sem estorno quando a mercadoria. Então, quer dizer, vai se creditar sem estorno quando? Quando a mercadoria, né, vier a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior, então é manutenção de crédito nas exportações, ou também, segundo a lei Candir, né, nas operações com um papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Então, coloque aí, é a alternativa letra A. Todas as demais situações são situações que, a princípio, o crédito tem que ser estornado, né? E aí a letra A é só aquela que tem manutenção do crédito. Vamos levar para a prova. Questão 74, outra questãozinha ótima da lei Candir, né? Outra questão ótima a respeito da nossa lei Candir. Então ele fala aqui a respeito da nossa situação quanto à lei Candir. Ele diz aqui, né? Um contribuinte adquiriu mercadorias destinadas ao seu ativo permanente. Né? Um contribuinte adquiriu, né, mercadorias destinadas a seu ativo permanente, né, que totalizavam créditos de ICMS no valor de 96 mil. Que totalizavam crédito no valor de 96 mil. A proporção das saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das saídas ou prestações efetuadas no mesmo período pelo referido contribuinte é de 20%. Né? Então vamos lá. A proporção das saídas isentas ou não tributadas, né, pelo total das saídas e prestações efetuadas no mesmo período é de 20%. Considerando as disposições da lei Candir, é correto afirmar que nessa situação hipotética, esse contribuinte poderá acreditar-se no máximo a cada mês do valor de... Né? Então, olha só que interessante. Né? Quer dizer, esse contribuinte poderá se acreditar no máximo a cada mês. A cada mês é de 1,48. No mês, a princípio, que ele está dizendo ali que a princípio são saídas isentas ou não tributadas, e a proporção é de 20% das saídas isentas ou não tributadas, vamos lembrar, né? É 1,48 vezes o crédito do ICMS 96 mil, então é 96 mil sobre 48, dá R$2.000. Isso seria o normal, se toda a saída dele fosse tributada. Mas como em regra a saída dele é 20% isenta não tributada, não dá direito a crédito. Só vai dar direito a crédito os 80% restantes. Então é 80% de 2.000, 1.600. Matou essa? Artigo 20, na nossa Lei Candir. As 4 primeiras da Lei Candir, professor Tudão, eu detonei. Alternativa letra B de bola. Legal, legal. Questão 75. De acordo ainda com a Lei Candir, falando sobre contribuintes do imposto. Quem é contribuinte do imposto? Apenas as pessoas jurídicas. Pessoas físicas que adquirem em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. Veja, qualquer pessoa para qualquer finalidade, né? Ela é contribuinte do imposto, por exemplo, se importar. Então, pessoa jurídica somente está errado. A letra B, o gabarito da questão, está lá no artigo 4º, parágrafo único, inciso 3 da Lei Candir. Pessoa física que vai lá numa licitação de uma mercadoria apreendida ou abandonada numa importação e arremate aquela mercadoria, se torna contribuinte, mesmo sem habitualidade, mesmo sem volume. Então, a letra B é o gabarito da questão. Pessoas físicas que importem mercadorias ou bens do exterior, desde que tenham intuito, intenção comercial. Esse desde que ferrou a alternativa letra C. Né? Dizer, se é importador, não precisa ter intuito comercial. Para uso ou consumo, também vale como contribuinte. Pessoas físicas que realizam operações de circulação de mercadorias, mesmo sem habitualidade. Pessoa física que realiza circulação de mercadorias sem habitualidade, também para nós são essas pessoas, elas não vão ser contribuintes porque esse mesmo sem habitualidade tirou elas da jogada. Pessoas físicas que sejam destinatárias de serviços prestados no Brasil por empresa no exterior. Pessoa física destinatária de serviço prestado no Brasil por empresa no exterior. Não necessariamente aqui, né, o serviço tendo sido prestado no Brasil, não prestado no estrangeiro, então aqui a princípio não se torna necessariamente uma importação de serviço. O gabarito da questão da 75, alternativa letra B de bola. Questão 76.
De acordo aí com o Código Tributário Estadual de Roraima, o ICMS incide sobre, de novo, uma incidência do imposto. Gabarito da questão, estão todas hipóteses de não incidência. Mas é a letra D, a ulterior ou posterior transmissão de propriedade de mercadoria que, tendo transitado pelo estabelecimento do transmitente, deste tenha saído sem pagamento do imposto em decorrência de operações não tributadas. Então está aqui o gabarito, alternativa à letra D de dado. Questão 77. Olha só que interessante. Um armazém de distribuição localizado no estado de Roraima, você foi lá fiscalizá-lo. Foi apurada a entrada de uma mercadoria trazida por contribuinte de outra unidade da federação, operação interestadual, sem destinatário certo em Roraima. Considerando as disposições do CTE, do Código Tributário Estadual de Roraima, é correto afirmar o quê? Querido, quer vender sem destinatário certo aqui no território de Roraima? Não tem problema algum. Só que você já sabe que você tem que fazer o imposto ser retido antecipadamente. O imposto terá que ser retido antecipadamente, né? Conforme prevê a nossa legislação do nosso estado. Então esse imposto deve ser retido antecipadamente, conforme prevê a nossa legislação do nosso estado, né? O artigo 24 do Código Tributário Estadual, nas entradas de mercadorias trazidas por contribuinte de outras unidades da federação, sem destinatário certo nesse estado, o imposto deverá ser recolhido antecipadamente. Guardamos então a questão aqui para você, tá bom? Então a letra B é garantida. Letra B de bola garantida, tá bom? Vamos continuar então. Questão número 78. O abatedouro frigorífico deu entrada de gado destinado ao abate em seu estabelecimento. Não houve o pagamento do imposto devido nesta operação. Considerando o Código Tributário Estadual de Roraima, é correto afirmar que nessa situação hipotética esse estabelecimento... então no caso aqui, ele é um estabelecimento que está recebendo a mercadoria e que não houve pagamento do tributo. Então ele é responsável solidário pelo imposto devido na operação de entrada. Alternativa letra C de casa, na questão número 78, colocaria aí a alternativa letra C. Artigo 20, são solidariamente responsáveis, de acordo com o inciso número 11 do Regulamento de Roraima, as pessoas que tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal. Fechou a situação, galera? Então tá bom. Questão número 79, vamos ver a questão 79. À luz das disposições do CTE e também do regulamento do ICMS de Roraima, entende-se por crédito fiscal acumulado em relação à manutenção dos créditos remanescentes nas exportações para o exterior ocorrida a partir de 16 de setembro de 96, aquele existente na conta gráfica do contribuinte, tem que ter previsão legal e tem que ter possibilidade de transferência para terceiros. Isso é crédito fiscal acumulado. A alternativa letra B, de acordo com o regulamento do imposto. Questão 80. De acordo com o decreto que é o regulamento, é possível conceder parcelamento de débitos fiscais decorrentes do ICMS no caso de... tem vários casos aqui previstos no artigo 88 do regulamento, dizendo que não é possível conceder parcelamento. Mas a letra D é o gabarito da questão. Contribuinte já está na dívida ativa, mas está pendente a execução fiscal. Então, na verdade, ele ainda pode fazer o seu parcelamento. A alternativa letra D de dado nos termos do artigo 88 do regulamento do imposto. Questão 81. Eu falei para você e cai na prova. Os caras vão botar a lei número 25/92 na prova de vocês. Duas questõezinhas, né? No nosso área de livre comércio Boa Vista e Bonfim. Então vamos lá para a telinha, vamos ver se a gente matou essas questões. Vai na telinha. Então ele fala, considerando as disposições da lei estadual 25/92, é correto afirmar que os benefícios fiscais concedidos às áreas de livre comércio Boa Vista e Bonfim se aplicam a operações com produto, serviço de telecomunicações. Os demais a gente até apresentou para você, né, na nossa véspera, revisão de véspera, e aí você poderia matar só tirando os outros. Olha lá, o cara fez xzinho, só sobrou serviço de telecomunicações. Questão 81, gabarito, alternativa A. Questão 82. De acordo ainda com a própria lei, né, da área de livre comércio, a concessão de incentivos fiscais nas operações de intervenção de mercadorias industrializadas na ALC Bonfim e Boa Vista abrange concessão de crédito presumido, galera. Lembra que a gente fez até uma continha, né? Então, alternativa letra D de dado. Bom, aí a gente vai lá para a lei que fala do processo administrativo tributário aqui no nosso estado. Então, de acordo com a Lei Estadual 72/94, é possível reconhecer que há espontaneidade de sujeito passivo em relação aos atos anteriores. Aqui, letra A, ao processo especial de consulta formulado após início
à espontaneidade, perdão, ao processo especial de consulta que descreva a finalidade e a extensão. Não é a letra A, não, é a letra C, tá bom? Questão número 85, perdão aqui, tá? A gente está querendo fazer aqui para você bem rapidinho, para você poder descansar. Mas a alternativa aqui, né? Questão número 83, perdão. Alternativa letra C. Artigo 76, inciso número 2. Tá bom? Artigo 76, inciso número 2. Alternativa letra C de casa. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Questão número 84. Conforme o Código Tributário Estadual de Roraima, incide ITCD sem isenção legal. Falei para vocês que ia cair e caiu, não é verdade? Falei para vocês que ia cair e caiu a questão a respeito dessa situação. Justamente a respeito da isenção do nosso ITCD. E na isenção do nosso ITCD, o que nós temos aqui? Há situações várias que tinham condições. E uma delas estava torcida aqui, então aquilo que era isento passou a ser tributado. Vai na telinha lá para você ver. Então ele fala justamente assim, ó, é uma situação em Roraima sem isenção legal, a alternativa letra B de bola. Qualquer benefício dado ao empregado em dinheiro ou imóveis que se destine à residência do empregado ou sua prole, por mera liberalidade do empregador, quando o donatário possui outro imóvel. Então, gabarito, letra B de bola. Questão 85, de acordo com o CTE de Roraima, incide PVA. Falei que ia cair, caiu também. Questão sobre isenção do nosso IPVA. E aí o caso é o quê? Ambulância, galera. Ambulância de hospital privado é tributada no Estado, não é isenta. Então, o gabarito da questão 85, alternativa letra E. Questão 86. Em caso de erro na emissão da nota fiscal relativa a produto sujeito ao pagamento do IPI, é permitida a utilização de carta de correção em que situação? Todas as demais são vedadas. Correção de um erro retrográfico na descrição do objeto. Gabarito da questão alternativa letra E. Questão 87. No caso aqui, com relação aos documentos fiscais relativos a mercadorias sujeitas ao IPI, assinale a opção que está correta. A opção correta aqui na questão 87 é justamente a opção que está trazida ali, né, a respeito dessa situação. Lá no convênio sem número 970, artigo 8º, as diversas vias de documentos fiscais não se substituirão em suas respectivas funções. A sua disposição obedecerá a ordem sequencial que as diferencia, vedada a intercalação de vias adicionais. A alternativa letra B de bola. Questão 88. Caso a operação seja beneficiada por isenção ou por imunidade, o documento fiscal deverá... Então, questão 88. O que vai acontecer? Artigo 9º. Se você tem essa informação, você tem que informar essa circunstância no documento fiscal. Artigo 9º do convênio sem número, indicando o dispositivo legal respectivo. Então, gabarito desta questão. Alternativa letra C. Questão 89. Quando o trânsito da mercadoria sujeita a ICMS e IPI à posição de carimbo, o carimbo é interessante, o fiscal usa o carimbo, mas se for uma nota carbonada não pode carimbar, senão vai passar de um lado para o outro. Então o carimbo é sempre no verso da nota, exceto quando for carbonato. Alternativa letra D de dado. Questão final, questão 90. Né? No caso de venda de mercadoria, né? Questão aqui 90. No caso de venda de mercadoria sujeita a ICMS que não transite pelo estabelecimento transmitente, a nota fiscal deve ser emitida após a tradição real, antes da tradição real simbólica da mercadoria. Questão 90, alternativa letra E. Questão 90, de acordo com o artigo 20, inciso número 3, a linha A. Questão agora 91. Ele fala assim, ó, no caso de operações sujeitas ao pagamento do IPI, devem ser aplicadas as regras relativas à emissão do cupom fiscal por ECF, em substituição nota fiscal, quando, questão número 91, a alternativa única que é possível, nos termos lá do artigo 50 do nosso convênio sem número, a única possibilidade seria a alternativa letra A, quando o adquirente for microempresa devidamente inscrita no cadastro de contribuintes. Questão 92, o livro de controle da produção do estoque. Falei desse livro na nossa revisão de véspera, que legal, que bom, aí caiu na prova, olha lá. Quando é que você usa o livro de controle da produção de estoque? Alternativa letra C, questão número 92, quando nas entradas e saídas, na produção e quantidades referentes a estoques de mercadorias, artigo 72 do convênio sem número de 1970. Aí começa a vir lá os outros ajustes, vamos ver os outros ajustes. Questão 93. Em relação ao produto sujeito ao ICMS, a nota fiscal de produtor é emitida por produtores agropecuários. Artigo 26
do convênio de 1970, sem número. Artigo 26 do convênio sem número. O que mais? Vamos lá, outra questão, questão 94. Quanto à nota fiscal eletrônica de um produto sujeito ao ICMS poderá ser utilizado como documento fiscal depois de ser a situação, ser transmitida eletronicamente à administração tributária e ter o seu uso autorizado por meio da autorização de uso da nota eletrônica. É isso, quer dizer, a nota eletrônica só se transforma em documento fiscal se acontecerem as duas coisas, né? Ela tem autorização de uso e for transmitida eletronicamente para a Secretaria da Fazenda do emitente. Beleza, fechou. Então aqui é o gabarito da questão, alternativa letra A. Fechou aí, letra A? Então tá bom. 95, né? A autorização de uso da nota eletrônica para produtos sujeitos ao IPI e ao ICMS somente pode ser concedida. Questão 95, autorização de uso só pode ser concedida a alternativa letra B de bola. Quando ela for pela administração tributária da unidade federada emitente, por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Fazenda da Receita Federal do Brasil, ou no caso de contingências pela Cefaz Virtual de Contingência, o SVC, né? Conforme cláusula 12ª do ajuste, né? Então aí nós temos aqui, conforme cláusula 6ª do ajuste, parágrafo 1º. Questão 96. Questão 96. Então, 95, alternativa letra B. 96. O contribuinte do ICMS terá um prazo para solicitar cancelamento da nota, né? Que ela foi uma nota fiscal emitida, né? O prazo não é superior a 24 horas, contado do momento da autorização de uso. O emitente poderá solicitar o cancelamento da mesma, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria ou prestação de serviço, e ainda se vincule às situações da cláusula 13ª, que está relacionada a duplicato escritural. Então, o gabarito aqui da questão, alternativa letra C. Tenha recebido autorização de uso depois de ter havido a circulação da mercadoria ou a prestação... ter recebido autorização de uso, então ele vai cancelar. Desde que não tenha havido, né, sem que tenha havido a circulação da mercadoria, isso, o gabarito da questão, alternativa letra C. 96, letra E. 96, gabarito da questão, alternativa letra E. 96. O que mais? 97. O 96 está baseado na cláusula 12ª. Você pode olhar lá, o ajuste 7/2005. Então, 96, alternativa letra E. 97, né? Caso as informações relativas à data e à hora da efetiva saída de um produto sujeito ao IPI não conste na nota eletrônica transmitida pelo contribuinte, elas deverão ser incluídas aonde? No registro de saída, alternativa letra C. Então, a questão 97, alternativa letra C. Questão 98. Questão 98. O conhecimento de transporte eletrônico pode ser utilizado pelos contribuintes do ICMS em substituição ao... Tudo isso aqui que está na letra A. Conhecimento de transporte rodoviário de carga, conhecimento de transporte aquaviário de cargas, nota fiscal de serviço de transporte quando utilizada em transporte de cargas. Letra A, o gabarito, artigo 1º do ajuste CNF 9/2007. Questão 99. Para assinatura digital de um conhecimento de transporte eletrônico, deve ser utilizado um certificado digital emitido dentro da cadeia de certificação pela... Então, questão 99. Gabarito da questão, a alternativa letra A. Infraestrutura de chaves públicas brasileiras, CP Brasil, o qual contém CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte. Gabarito da 99, letra A. E questão 100, a última. Havendo mais de uma carta de correção eletrônica para o mesmo CTE, o emitente deverá consolidar na última carta de correção eletrônica todas as informações anteriormente retificadas. A alternativa letra C é o gabarito da questão número 100, conforme previsto aí no ajuste 9/2007, cláusula 16ª, parágrafo 4º. Galera, eu parto por aqui, firme no propósito, sabendo que você fez o seu melhor trabalho. Fiquem com Deus, bons estudos. Vamos continuar firme no propósito, ajudando vocês aqui. Grande Curso Online, Professor Tudão. Parte aí, galera. Fique com Deus e até a próxima.